Que Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre, em toda a sua misericórdia e bondade, permitam que neste encontro possamos estar em sintonia com os amigos espirituais que auxiliam ao nosso esclarecimento dentro da doutrina espírita, que nos oportuniza a cada novo dia, a cada leitura edificante, a cada encontro doutrinário, a reflexão às máximas do Cristo e de seus ensinamentos, de forma a nos esclarecer, conscientizar da necessidade de melhoramento, para que iniciemos o processo. E a partir da prática constante, alcancemos o progresso moral, a qual todos nós nos destinamos. Que esta proteção se estenda a todos os nossos irmãos em necessidades, seja a necessidade espiritual ou material. Que alcance a cada um que esteja sedento de luz, auxílio e amparo. Solícitos ainda, que possamos todos manter o bom ânimo e a coragem para seguir o caminho do amor e do trabalho. Pai, agradecemos as novas oportunidades que se apresentam em todas as situações. Que possamos, a partir desse conhecimento que está sendo construído, está sendo adquirido, realizar as escolhas de maneira a fazer o bem para o mundo que queremos viver. E que, envoltos nessa luz e amparados pelos bons amigos, possamos compreender a temática proposta para a noite de hoje. Que assim seja. Então, hoje conversaremos sobre a ótica do livro Caminho, Verdade e Vida. Coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E vamos falar especificamente do capítulo 50, Compadeci. Uma reflexão acerca da nossa postura, um olhar referente a nós mesmos. Convite que Emmanuel e o Evangelho do Cristo nos remetem sempre, exaltando o papel que nos cabe, os deveres, as responsabilidades perante a nossa vida, nos convidando a desviarmos o olhar dos outros, no sentido das cobranças, das exigências, das críticas e julgamentos, para que detenhamos este olhar para nós. E nos orienta mais, que ao estendermos esse olhar ao outro, seja um olhar de serviço, de amorosidade, de compreensão, de apoio, de instrução, com a predominância do respeito, da fraternidade, revelando a imperfeição no outro, aprendendo com elas, de maneira que observemos se realmente não estamos condenando em alguém
uma atitude que existe na nossa conduta. Acabamos, por vezes, identificando algo no outro que também praticamos, mas no outro se torna mais evidente, porque é mais fácil apontar no nosso irmão o erro do que assumir em mim este erro. E é necessário que invertamos essa maneira de observar as situações, fazendo com que o julgamento seja atribuído a nós. E assim possamos assumir a nossa vida e a nossa condição, trabalhando e transformando-a quando necessário. E é esta dinâmica de olhar e de relação que Emmanuel e o Evangelho nos convida a ter, voltada para nós mesmos, identificando-nos como os verdadeiros autores do nosso destino. Tendo esta consciência para melhorar o que está ao nosso alcance. E aí sim, estender isso também aos outros corações que caminham ao nosso lado, né, na trajetória. E Paulo de Tarso escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, dizendo: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esta conta de si nos remete à questão de justiça. Justiça essa inerente ao nosso ser, que está em nós. De uma cobrança realizada pela nossa consciência, sendo aqui a representação divina em nós. E quanto mais esclarecida a nossa consciência, maior a capacidade de avaliação dos nossos equívocos, das nossas escolhas. Todos nós possuímos essa justiça imanente, um tribunal particular. E os espíritos nos dizem que quanto mais esclarecida a consciência, maior a responsabilidade pelos atos praticados. Enquanto que aquela que não está tão esclarecida terá uma responsabilidade atenuada, mas ainda assim tem responsabilidade. E nos dizem mais que a melhor síntese da justiça divina está na seguinte frase: a cada um segundo suas obras. Ou seja, esta conta, cada um vai acertar com a sua consciência, onde residem as leis divinas, de acordo com suas escolhas, suas obras realizadas. Percebemos que conta de si mesmo a Deus não significa estar num tribunal sobre o julgamento de um Deus que irá bater o martelo, atribuindo a sentença, mas sim mediante a nossa própria consciência do que fizemos e no que refletiu nossas escolhas, na responsabilização que cabe a cada um pelos seus atos e atitudes, medidos pelas leis naturais. E observemos a leitura da obra. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto,
é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Refere-se aqui ao espírito minimamente esclarecido, que reconhece suas atitudes, assume suas responsabilidades perante suas escolhas, identifica que não vive ao acaso das circunstâncias, que ele delimita e tem autonomia sobre sua existência. Percebe suas obrigações mediante sua vida e segue. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou determinadas instituições. E a mensagem nos alerta para quando o nosso julgamento ultrapassa a barreira do limite do respeito. Quando observamos no outro os equívocos cometidos e queremos, nos inquietamos por tentar mudá-los. Comum com as pessoas muito próximas a nós, que agem à sua maneira e julgamos erradas, equivocadas. Percebamos que não responderemos pela atitude do outro, porque daremos conta apenas das nossas escolhas. O outro responderá pelas suas. Claro que no momento em que eu incentivo o meu irmão a tomar certas atitudes, estarei respondendo pela minha contribuição no fato, mas porque agi de maneira a estimulá-lo. Isto tanto para boas como para más escolhas. Ajudemos, claro, com conselhos respeitosos, com a nossa exemplificação, e importante aqui, porque quando eu ajo de acordo com as leis do Cristo, acabamos por ser exemplo a quem nos observa. Mas não podemos ultrapassar esta barreira e interferir na liberdade do outro. Deus nos presenteou com a lei da liberdade, onde nos permite que possamos, com o nosso livre-arbítrio, realizar nossas escolhas. E por que fazemos diferente com o nosso irmão? Quando me questiono se eu gostaria que o outro interferisse na minha liberdade de escolha, qual a minha resposta? Então, da mesma maneira, devo proceder, agir como gostaria que agissem para comigo. Situação interessante que observei quando conheci a doutrina, que aqui explanamos, é que eu queria que todos também a conhecessem, a estudassem, porque queria que estas reflexões, esses esclarecimentos, este consolo que me alcançou, chegasse até todos a quem tenho préstamos, até todos que sofrem e não compreendem suas existências. Mas, quando aprofundei um pouco mais nos seus estudos, nos seus ensinamentos, ficou claro, foi-me esclarecido que cada ser possui seu tempo, suas crenças, suas necessidades e vive o seu momento particular evolutivo.
Claro que não devemos agir com indiferença, mas fazer o que está ao nosso alcance, respeitando a liberdade de escolha de cada um. E quando Emmanuel fala em homens que se desesperam ao não conseguirem auxiliar na melhora dos companheiros, atentemos que muitas vezes esse desespero é tão grande que a criatura se compromete junto, piorando ainda mais a situação, onde poderia estar acumulando forças para auxiliar o outro na queda. Tentemos. E seguimos. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara. Porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus, para o serviço da evolução infinita. Compreendemos que tudo pertence a Deus. Que tudo passa, se transforma e modifica. O que possuímos hoje, amanhã podemos não possuir mais. Porque o movimento, a transformação é constante. Hoje estou encarnado, possuidor de patrimônios do mundo. Amanhã poderei não estar mais. E de que serei possuidor? Apenas do que realizei, do que carrego em meu coração, das conquistas morais adquiridas. Mas o que possuo deste mundo que habito será destinado a outro usufrutuário, também momentaneamente. E seguimos. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Podemos questionar esta situação, então, né? Se apenas darei conta de minhas atitudes, posso não me importar com minha casa, família e trabalho? E Emmanuel responde. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertence ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Então, faz-se perceber que nossas atitudes refletirão nos outros, com quem convivemos. Existe uma corresponsabilidade, porque a minha atitude pode influenciar o outro, seja positiva ou negativamente. Eu respondo pelo que eu faço, não é mesmo? Mas responderei pelas influências que eu produzo
que eu gero aos outros. Atentemos a essa reflexão sobre a influência que podemos ter e gerar na vida dos outros, mas sempre cientes do limite necessário para não ferirmos o livre-arbítrio de cada um. Que possamos finalizar a nossa reflexão imersos nesta luz superior, proveniente do alto, e gratos pela possibilidade de refletirmos os ensinamentos que o Mestre nos possibilitou. Desejosos assim, de uma boa noite a todos, que assim seja.